Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, encarnados e desencarnados, na nossa casa, no nosso Centro de Estudos Espíritas Chico Xavier, aqui no bairro Vila Nova, para quem está assistindo de casa pelo Facebook, no bairro Vila Nova, Joinville, Santa Catarina. Eu sou Osório Demétrio, trabalhador da casa, e hoje estou como dirigente dos trabalhos dessa noite. Antes disso, nós vamos passar alguns recados, alguns avisos. Eu tenho aqui na Federação Espírita Catarinense, a FEC Sexta URI, um trabalho que está sendo desenvolvido, que é visitar os nossos irmãos encarcerados, né? Levar um pouco da palavra de Jesus para esses irmãos que estão lá em reclusão, né? E aí tem um grupo chamado Atendimento Espírita em Unidades Prisionais e Socioeducativas. Eles fazem aqui um chamado para quem quer participar desta tarefa aqui na nossa cidade, com doação de livros, para eles fazerem essa oferta para os irmãos que estão lá, e também para ajudar nesse trabalho, né? Fazendo parte desse grupo, indo até lá, visitando esses irmãos. Na próxima semana, nós temos a Feira do Livro, aqui em Joinville, do dia 10 ao dia 13, das 10 horas da manhã às 22 horas, lá no Shopping Cidade das Flores, na rua Mário Lobo 106. Também um evento muito importante para a gente, para quem gosta de ler, quem, né, assistindo pelo Facebook não faz parte da doutrina espírita, mas gosta de ler, gosta de adquirir os livros, e também quem é do movimento, quem é da doutrina. Uma feira bem bacana, bem legal, na semana que vem, começando no dia 10 e até o dia 13. No dia 21 de setembro, sábado, das 14h30 às 17h30, nós temos o 8º Café Beneficente do Centro Espírita Paz do Senhor. Então, para quem deseja participar também, R$ 35,00, as crianças 15. Tenho aqui um Pix para pagamento à vista, quem desejar. Tem também um número de telefone aqui para contato. É um evento bem bacana também, só que esse fica lá no Lions Club, vai ser lá no Lions Club, na rua Eusébio de Queiroz, número 1000, no bairro Atiradores. Temos também no dia 22 de setembro o Encontro da Família, das 10 às 16 horas. Será no Galpão Luz Eventos, na rua Servidão Maria Espésia Tirone, número 289, no Paranabamirim, aqui na nossa cidade. Um almoço comunitário, um local bem bacana, bem interessante para a gente levar a nossa família. Então, mês de setembro com bastante eventos aí. E a nossa casa promovendo mais um seminário, só que esse é no mês de outubro, com os temas Conexão Mãe e Filho na Gravidez, com o nosso expositor Paulo Monteiro. Segundo tema, Os Desafios da Maternidade Atípica, com a expositora Lídia Marli. E o terceiro tema, Saúde dos Cuidadores de Pessoas com Deficiência, a expositora Silvia Sá. Um evento bem bacana, que vai ser no dia 26 de outubro, num sábado. Vai ser no SEG, numa outra casa espírita aqui da nossa cidade, lá na rua Paraná, número 77, no bairro Anita Garibaldi, aqui em Joinville. A nossa casa funciona
aqui de segunda com os estudos, domingo a gente, no primeiro domingo e o terceiro domingo do mês a gente tem palestra, como está acontecendo hoje à noite aqui na quinta-feira, também tem no domingo. Então segunda estudo, quinta-feira palestra como está acontecendo hoje, e no domingo, primeiro e terceiro domingo de cada mês também. E aqui ao lado, aqui na parede, aqui a gente tem o banner com todas as informações. Quem tiver alguma dúvida pode chegar ali. Agora eu vou fazer uma leitura do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Cândido Xavier. Na página 95, o item 42. Sempre vivos. Ora, Deus não é de mortos, mas sim de vivos. Por isso vos errais muito. Jesus, Marcos 12, 27. Considerando as convenções estabelecidas em nosso trato com os amigos encarnados, de quando em quando nos referimos à vida espiritual utilizando a palavra morte, nessa ou naquela sentença de conversação usual. No entanto, é imprescindível entendê-la não por cessação, e sim por atividade transformadora da vida. Espiritualmente falando, apenas conhecemos um gênero temível de morte, a da consciência denegrida do mal, torturada de remorso ou paralítica nos despenhadeiros que margiam na estrada da insensatez e do crime. É chegada a época de reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna. Em virtude de tardar semelhante conhecimento nos homens, é que se verificam grandes erros. Em razão disso, a Igreja Católica Romana criou em sua teologia um céu e um inferno artificiais. Diversas coletividades das organizações evangélicas protestantes apegam-se à terra, crentes de que o corpo, vestimenta material do espírito, ressurgirá um dia dos sepulcros, violando os princípios da natureza, e inúmeros espiritistas nos têm como fantasmas do laboratório ou formas invoaçantes, vagas e aéreas, errando indefinitivamente. Quem passa pela sepultura prossegue trabalhando, e aqui quanto ali só existe desordem para o desordeiro. Na crosta da terra ou além dos seus círculos permanecemos vivos invariavelmente. Não te esqueças, pois, de que os desencarnados não são magos nem adivinhos. São irmãos que continuam na luta de aprimoramento. Encontramos a morte tão somente nos caminhos do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. Guardemos a lição do Evangelho e jamais esqueçamos que nosso Pai é Deus dos vivos e mortais. Vamos serenar os nossos pensamentos para fazer uma prece de harmonização, de abertura dos trabalhos da noite. Ó Pai, agradecemos mais uma vez por esta oportunidade de estarmos aqui falando um pouco mais sobre as Tuas palavras,
Sabemos que ainda somos falhos, mas estamos aqui pouco a pouco, Pai, na senda deste caminho glorioso que leva até você, até Ti, ó Pai. Agradecemos a espiritualidade que preparou este ambiente desde cedo, para que agora possamos aproveitar com os nossos corações e mentes abertos. É o que te pedimos e te agradecemos, ó Pai. Que assim seja. Então, meus irmãos, hoje nós temos a nossa irmã, nossa colega Silvia, que vai fazer a exposição da noite para nós, como tema, né? Dor, punição ou aprendizado. Silvia, fica à vontade. Tá? Muito boa noite a todos vocês que estão aqui presentes e os que estão nos assistindo pelas redes sociais. Sejam muito bem-vindos a essa exposição em que estudamos um pouco sobre esse tema, dor, punição ou aprendizado. Então, o que nós diríamos sobre dor? Nós podemos entrar em inúmeros conceitos de dor, conforme a análise que podemos fazer, conforme a classificação que queremos dar. Aqui, para nós, no estudo espírita, realmente o que nos cabe conhecer sobre a dor é que nós temos basicamente dois tipos de dores, né? A dor física, causada por doenças, enfermidades, um acidente, uma queimadura, um corte, uma desorganização de nossas células que causa uma doença. Então essa seria a dor física. Mas nós temos também a dor moral, que é aquela dor que chamamos também de dor moral ou espiritual. Ela envolve os nossos sentimentos. Ela envolve quando nos sentimos culpados, quando a gente percebe que cometeu erros, que a gente agiu contra a nossa própria moral, que a gente traz gravada na nossa mente, no nosso perispírito. Então, nesses momentos, a gente se toca do que fez, que agiu, de que fez escolhas erradas, passamos a sofrer essa tal de dor moral ou espiritual. Eu acredito que a dor moral ou espiritual é talvez pior do que a dor física, né? Porque a dor física, ela tem um momento, tem o seu início e o seu fim. Se eu me machuco, eu me queimo, eu me corto, sofro um acidente, está previsto a cura e o fim, exceto doenças que, claro, que não tem cura, mas também já está previsto o fim, com a desencarnação, não é? E a dor moral, a dor espiritual, essa é a que nos causa o maior sofrimento, porque essa dor nos corrói por dentro, nos corrói os pensamentos, nos corrói a mente. Ela não deixa a gente em paz, literalmente, esse tipo de dor, né? E ela tem fim? Tem. E depende de quem? De nós. Nós somos a cura. Nós causamos e nós nos curamos. A gente pode procurar ajuda, sim, ajuda com as pessoas com as quais nos relacionamos, conhecemos, amigos, procurar falar sobre o que estamos sentindo. Isso vai nos ajudar. Mas ninguém pode nos curar dessa dor, só nós mesmos. E a gente vai curar de que forma? Nós temos que analisar, que pensar, ter o quê? Uma fé bastante
fortalecida, nós temos que ter essa fé robusta e nós temos que ter também a oração presente no nosso dia a dia. Nós temos que ter também aquela consciência de que nós somos espíritos imortais e que essa dor que nós estamos passando em determinado momento, ela é muito passageira diante da nossa eternidade. Por quê? Então, nós somos criados por Deus como seres brutos que precisam de crescer, de desenvolver e se aperfeiçoar, não é? E nós estamos fadados a essa perfeição. E de que modo a gente chegaria a essa perfeição se não fosse pelas correções que precisam ser feitas na nossa moral, nas nossas condutas? E essa correção a gente consegue fazer através da dor. Nos parece assim um tanto estranho, né? Como assim a gente aceitar que a dor é a nossa mestra, que a dor ela é a nossa professora? Por quê? A gente fica se perguntando se essa dor, então, é uma punição de Deus? Não, não é punição de Deus. Porque o Deus, nosso Pai, conforme ensinou Jesus, Ele não nos pune, Ele não é nenhum juiz julgador. A punição, ela é um castigo, é uma tortura, é uma penitência, que quem impõe isso é um juiz que julga. Mas Deus Pai, Jesus nos disse que Ele é bondoso, que Ele perdoa, Ele nos dá sempre novas oportunidades. Então, esse Deus não poderia nos sujeitar à punição. Então, a dor para nós é, na verdade, um aprendizado, né? Um aprendizado. Mas existem alguns de nós que não aproveitamos este aprendizado, porque a gente precisa se modificar, precisamos fazer a nossa reforma íntima, precisamos ver onde estão as nossas falhas, precisamos buscar corrigir os nossos deslizes. Para isso, nós precisamos estudar, nós precisamos nos conhecer, conhecer a nossa intimidade, para então conseguir perceber que o que estamos sentindo é algo que vai nos corrigir futuramente, nos elevar na escada da perfeição. E será que nós somos obrigados, então, a sentir dor? Tem alguém aqui que não sente dor? Que nunca sentiu? Acho que não, né? A dor, ela é um processo natural. O ser humano, todos que vivem na Terra, passam por a situação de dor. Quer ela seja física, quer ela seja moral ou espiritual, como eu já falei. A dor faz parte da natureza. Ela não existe um ser vivo que não sinta a dor. E essa dor, ela é providencial. Ela tem uma função biológica para nós. Porque imagine a pessoa, até existe uma doença que a pessoa não sente dor. O que acontece com essa pessoa? Ela esbarra aqui, se machuca, não sente dor, ela se corta, ela encosta em algo quente, não sente. Imagina, nós iríamos vivendo, nos mutilando, se a gente não sentisse dor, né? Seria prejudicial. A dor, ela é algo que nos é inerente porque
precisamos dela para a nossa própria subsistência, para a gente se preservar de se machucar. E eu tive, assim, estudando uma questão sobre a parte científica de dor, né? Eu fui procurar quando que se deu a definição de dor e o que seria essa definição de dor. E para minha surpresa, essa definição foi dada somente em 1979. Em 1979, a Associação Internacional para o Estudo da Dor estabeleceu uma definição que podia ser facilmente traduzida para as mais variadas línguas e bem compreendida. E esta definição dizia o seguinte: dor é uma experiência sensitiva e emocional, desagradável, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual, real ou potencial. Então, essa definição ficou desde 1979 e há pouco tempo, no ano de 2020, ela foi revisada. Essa definição foi revisada novamente pela Associação Internacional e eles acabaram mantendo essa mesma definição de dor, só com acréscimos de algumas considerações que eles acharam interessantes e eu também achei. E gostaria de compartilhar com vocês. Então, a dor, ela é sempre uma experiência pessoal. Ela é influenciada por várias variáveis, por fatores biológicos, psicológicos e sociais. Dizem até que ela varia muito de pessoa a pessoa. E a gente, analisando, chega a essa conclusão mesmo. Uma mesma doença, que seria tipicamente a mesma dor, né? Para uma pessoa e para outra pessoa. O Osório vai sentir uma dor. O Joel vai ter a mesma doença, o mesmo problema, e nele a dor pode ser diferente da do Osório. Um pode sentir uma dor maior do que a do outro. Como medir? Como saber qual é a maior? Não se sabe. Dizem que as primeiras sensações, quando a gente nasce, que o bebê tem de dor, as primeiras sensações que ele sente, é que vão definir como será o seu organismo resistente, mais resistente ou menos resistente à dor. Então, a dor, então, ela não é determinada exclusivamente pelos fatores neurológicos. Existem muitos outros, né? Os psicológicos, biológicos e os sociais e até de clima, de localização, de geografia. Pode ser que uma dor aqui, para nós no Brasil, seja diferente da dor lá no Japão. Por influência da temperatura, por influência do clima, da localização, tudo isso pode influenciar a dor. As experiências que cada pessoa vive com a dor também variam bastante. Uma coisa que eu achei interessante é que o relato de cada indivíduo da sua dor, ele deve ser respeitado. Por quê? Por que será? Porque a gente não consegue avaliar o grau da dor. Ninguém consegue, nem o médico. Ele não sabe dizer se a dor do Joel é maior ou menor que a dor do Osório. Ele não tem essa capacidade, esse tato, ou não existem aparelhos que medem o potencial da dor de cada um. Então a minha dor é a minha dor, ela é única. A dor de vocês, de cada um de vocês, é única. É a que vocês estão sentindo.
E como eu já falei, então ela tem esses diversos circunstâncias que podem modificar o seu sentido, né? A sua qualidade, a sua quantidade, a sua duração, o bem-estar social da pessoa, como ela se encontra mentalmente naquele momento em que ela é acometida pelaquela dor, se ela se encontra tranquila, se ela se encontra agitada, tudo isso vai influenciar. Quem de vocês já ouviu falar aquela frase assim, de que a dor é necessária, o sofrimento é opcional? Vocês já ouviram falar? A gente ouve bastante, né? Vocês sabem de quem que é essa frase? Não. Carlos Drummond de Andrade, nosso grande poeta. Foi ele quem fomentou essa frase. Então ele queria dizer, né, que a dor, lógico, todos nós temos, todos nós passamos por ela. E o sofrimento, ele é opcional por quê? Porque existe as maneiras, variadas maneiras, como eu vou encarar essa dor. Então, que como eu já falei, varia conforme o meu estado psíquico, conforme o meu estado físico, o meu estado emocional. Todas essas coisas são detalhes que vão influenciar esta minha dor e este meu sofrimento. Como eu vou receber essa dor? Se eu ficar pensando que ela é uma punição, provavelmente essa dor vai me trazer raiva, vai me trazer revolta e não aprendizado. Então eu preciso encarar a dor como algo natural para o meu crescimento. Para o crescimento não meu, mas do meu espírito. O meu espírito se eleva. E nós precisamos da dor para fazermos esta nossa evolução, essa nossa caminhada em mais uma experiência, né, de vida corporal. E como eu estava falando, esses anos que a gente vive aqui nesse nosso corpinho hoje é muito pequeno perante toda a eternidade que a gente tem ainda pela frente. Então, se a gente for imaginar assim, ter essa consciência, a gente vai ver que a dor que passamos em alguns momentos, que não é sempre, a gente não está diariamente depois dos 50, eu acho que até começa, né, a ser uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, mas que seja. Então, esses momentos de dores vão passar um dia. Nós chegaremos se nós soubermos suportá-la, se nós tivermos resignação, resiliência, muita paciência, fé, a gente consegue passar por essas dores muito rapidamente. E a fé nos ajuda como? A fé nos ajuda pela oração em Jesus. Lembremos-nos, Jesus, o que Jesus nos falou? Vós que sofreis, vós que choreis, vinde a mim, porque eu tornarei o seu fardo mais leve. Então, se a gente manter essa nossa fé, essa nossa oração, estando sempre ligados ao nosso Mestre Jesus, eu acredito que o nosso fardo se torna realmente mais leve. Ele, com o seu imenso amor, com o seu imenso carinho que teve por nós, que tem por nós, ele nos alivia e muito. Podem ter certeza que é bem diferente
você passar por momentos de dor, por momentos de perdas. Para nós é muito difícil as perdas, né? Quando a gente perde, né? Entre aspas, é porque nós falamos que perdemos entes queridos que se vão para outro plano espiritual. Quando nós perdemos o emprego, quando nós perdemos alguém que amamos, que se afasta de nós, no caso de uma separação, de um divórcio, ou até mesmo de um filho revoltado, né, que sai de casa. Tudo para nós é difícil, né? A perda é difícil, a perda nos causa sofrimento, mas nos traz aprendizado e crescimento também. E se nós passamos por esse sofrimento, ele não é à toa, porque Deus não permitiria que a gente sofresse por nada. Nós sofremos porque precisamos, e nós somos a causa do nosso próprio sofrimento. Por quê? Por questões, por atitudes que nós tomamos em vidas passadas, erros que cometemos, milhares de erros em outras vidas. Então a gente precisa do sofrimento, a gente precisa dessa dor para corrigir, para compensar o que nós fizemos com os outros. Nós podemos ter escravizado pessoas, nós podemos ter assassinado pessoas, feito pessoas sofrer. A gente não sabe, a gente não se lembra, mas está tudo gravadinho no nosso perispírito. Quando nós reencarnamos, muitas vezes nós somos consultados de quais tipos de provas e expiações que a gente vai querer passar, ou até pedimos por elas, por algumas, para conseguirmos a evolução mais rápida. Quando estamos aqui presentes na carne, a gente esquece do que pedimos lá, antes de reencarnar. Daí tudo se torna difícil, né? A dor é difícil, o sofrimento é difícil, o filho é difícil, e nós pedimos aquele filho. A esposa é difícil, e vocês pediram a esposa que tem. Tudo aqui se torna difícil. E a gente quer evoluir, a gente quer chegar à perfeição de que jeito? Dormindo numa rede, olhando o mar, tranquilo, sem dor, sem sofrer, sem conviver com os nossos familiares, que são o nosso cadinho também, educatório. Não, né? Daquele jeito lá, sozinhos, em uma ilha, sem fazer nada, nós não vamos evoluir. Nós estamos evoluindo aqui, neste momento, passando por todas essas provas que nós passamos. E nós queremos, será uma maravilha quando a gente chegar próximo à perfeição, né? Porque nós vamos chegar à perfeição. Todos chegaremos, um belo dia. Somos fadados à perfeição. Não a perfeição completa, divina, de Deus, mas a perfeição relativa. Quando chegarmos a sermos espíritos puros, espíritos perfeitos, nós não precisaremos mais de dor, nós não temos mais corpo físico, não precisamos mais dele. Nós seremos apenas espíritos. Que maravilha, né? Que sonho! Que sonho chegar a esse ponto. Mas a nossa caminhada é para isso. Então, toda vez que a gente estiver numa situação difícil, numa situação dolorosa, numa situação de sofrimento, vamos pensar nisso, né? Poxa vida, mas eu estou passando por isso agora, mais um dia eu não vou precisar mais.
não vou mais necessitar passar pela dor. Um dia eu não vou mais precisar ter esse corpo físico. Vou estar além disso. Por isso que chamamos a nossa doutrina espírita de consoladora. Porque ela nos traz esses pensamentos, ela nos traz essa realidade de que tudo passa e que um dia a gente vai estar feliz, vivendo num mundo feliz, com espíritos purificados. E assim vamos levando, né? Até Jesus sofreu. Vejam bem, ele precisava passar dor? Ele precisava sofrer? Não, né? Ele reencarnou na Terra, com um corpo físico, sofreu e sofreu muito por nós, simplesmente por nós, para mostrar o caminho que nós devemos seguir, para nos dar o exemplo. O seu amor é muito grande por nós, a ponto de fazer todo esse sacrifício, tornar a carne, sabendo tudo que ele teria que suportar. Será que Jesus sofreu quando ele estava aqui em corpo físico? Eu acredito que sim, né? Existem 3 relatos na Bíblia em que fala que Jesus chorou. Se ele chorou, foi porque ele sofreu, né? Um deles foi no Monte das Oliveiras, quando Deus Pai lhe mostrou o Calvário que ele iria passar e a sua crucificação. E ele teve o seu momento de fraqueza, né? Também. Ele pediu ao Pai para afastar dele, se possível, aquele cálice. Mas ele não perdeu a resignação. Ele ainda complementou: mas que prevaleça, Pai, a tua vontade e não a minha. Jesus, ele suou sangue, segundo o relato de Lucas, neste momento. Esse fenômeno de suar sangue é possível, né? Segundo a medicina, chama-se, anotei aqui, que é um nome bastante dificinho para guardar, hematidrose. Hematidrose é o quê? Os vasos sanguíneos próximo às glândulas sudoríparas, eles extravasam o sangue na pele, pelas glândulas, em situações extremamente estressantes, situações de muita adrenalina e de medo. Então Jesus passou também por uma situação bem complicada. Por isso é que a gente não pode desanimar. Não pode desanimar quando a gente sofre, quando a gente está triste por determinadas coisas que nos acometem, por determinadas dores que sentimos. É normal do ser humano, é normal da carne a gente fraquejar. O que nós não podemos é sentir a revolta, né? Aquela revolta de achar que aquilo é um castigo de Deus. Isso é que irá nos atrasar nessa nossa curva, nessa nossa subida para a perfeição. Então nós precisamos ter isso em nossa consciência. E nós precisamos também, como espíritas que somos, relembrar da caridade.
com os nossos irmãos que passam por momentos de sofrimento. Faltas materiais, muitas vezes, perda de um emprego, faltando dinheiro para comprar comida para a sua família. Se a gente puder, sempre devemos auxiliar os nossos irmãos neste momento. Auxílio material vai muito bem, um auxílio de um abraço, de uma palavra, de um sorriso, de um consolo, vai muito melhor. E assim estamos também cumprindo a nossa verdadeira bandeira de espírita, que é amar ao próximo e ter a caridade para com o próximo e também para conosco. Nós também precisamos ter a caridade conosco. Nós também precisamos nos perdoar. Às vezes é difícil, às vezes somos muito críticos conosco mesmo e sofremos por isso, pelos erros que cometemos. Felizmente que a gente não lembra os erros cometidos em vidas passadas, não é? Porque se a gente lembrasse, seria muito terrível. Eu imagino que sim. Eu já estive lendo sobre algumas doenças, né? Tem algumas doenças que são características de erros, de más atitudes que a gente cometeu em vidas passadas. Então, uma delas fala, por exemplo, uma pessoa que fumou, ela desrespeitou as leis naturais de preservação do seu corpo físico. Teve doenças, desencarnou, e tudo isso fica marcado em seu perispírito. Em uma próxima encarnação, ela poderá não fumar, mas ela poderá ter um câncer de pulmão como consequência da outra vida em que ela fumou. Que ela pode ter desencarnado não por uma causa do cigarro, ela pode ter desencarnado por um acidente, por uma outra coisa, mas ela vai ter aquela expiação de passar por uma doença para corrigir a falta de atenção e o erro que ela cometeu de abusar da sua saúde em fumar. A mesma coisa quem comete o erro da gula, quem come demais. Em outra encarnação pode ter problemas, doenças que envolvam o sistema digestivo e assim por diante. Entendamos que as nossas doenças que a gente sofre neste momento são consequências de coisas que fizemos, todas, ou em vidas passadas, ou até na vida atual. Nós somos os únicos responsáveis pelo que sentimos, pelas nossas dores, as nossas doenças. E a gente muitas vezes procura achar o culpado, né? É mais fácil, né? Querer culpar. O homem culpar, eu fiquei doente, eu tive depressão, eu tive uma gastrite porque a minha mulher me deixou. Me separou, me enganou, traiu. É fácil, né? Colocar a culpa no outro. Mas se essa pessoa, se esse homem for refletir bem, talvez não. A culpa não seja aquela situação. A culpa esteja em coisas que ele mesmo fez para si. Fala-se que a fibromialgia
ela acomete a pessoa que não consegue se perdoar, que a pessoa não consegue aceitar, o espírito não aceita seus erros cometidos, não se perdoa. Ele encarna e sofre, né, com a fibromialgia. E assim por diante. Assim nós vamos tendo várias doenças, várias dores, e tudo com causas pessoais. Dores pessoais, causas pessoais. Eu gostaria, para não cansar mais muito vocês, de ir encerrando por aqui com uma reflexão de Chico Xavier. Ele fala assim: tudo passa. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Os dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repleto de amargura, paremos um instante. Elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa, a nos dizer carinhosamente: isto passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre, semelhante à enorme embarcação que às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. O olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará a porto seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte, o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Chico, ele colocou uma placa na sua cabeceira, na cabeceira da sua cama, né? Com os dizeres: isso também passa. Então, meus irmãos, tenhamos fé. Tenhamos a certeza de que a nossa dor também passará. Muito obrigada pela atenção de vocês, pela paciência em me ouvir, e espero que eu tenha conseguido transmitir a vocês algo para sua reflexão, para a reflexão do seu dia a dia, das suas atitudes, porque para mim esse estudo foi de grande importância e aprendizado. Apesar de a gente ser espírita, de a gente já ter estudado, ouvido várias vezes, a gente ainda não consegue aprender. A gente sabe, mas não sabe aplicar em nossas vidas.
É muito fácil falar. Agora, viver, eis a questão. Agora vamos fazer então a prece de encerramento. Quem desejar pode fechar os seus olhos. Vamos serenar, elevar os nossos pensamentos ao nosso Divino Pai, bom e misericordioso, ao nosso amado Mestre Jesus, que se sacrificou por nós, veio até nós para nos mostrar o caminho que devemos seguir, e muitas vezes nós fugimos deste caminho que Ele nos ensinou. Rogamos a Ele que nos dê amparo, que nos dê força, capacidade para suportarmos as nossas dores, as nossas provas, as nossas expiações, porque elas são necessárias e nós sabemos disso, mas nos causam sofrimento e nós sempre precisamos de um amparo a mais. Que possamos receber este amparo deste nosso Jesus, esse Espírito Crístico que nos trouxe o seu exemplo e que jamais nos abandona. Que possamos ir para os nossos lares com esta reflexão. Jesus não nos abandona e tudo passará. Que assim seja.